Olá, meu nome é Lilian Garcia, quero falar um pouquinho hoje com vocês sobre o que faz um psicopedagogo. Bom, depois da enquete, eu percebi que um grande percentual de pessoas não sabe qual a função desse profissional. Por isso, resolvi falar um pouquinho, bem resumidamente para vocês, qual é a função do psicopedagogo. Bom, o psicopedagogo, ele estuda e lida com os processos de aprendizagem e também e principalmente com os problemas decorrentes deste processo. Ele tenta minimizar, os efeitos dos problemas de aprendizagem na vida daquele sujeito. Esse sujeito pode ser uma criança, no início, na primeira infância, segunda infância, pode ser um jovem, pode ser um adulto, pode ser um idoso, porque se a psicopedagogia trata dos problemas decorrentes do processo de aprendizagem e nós aprendemos durante toda a nossa existência, esse problema pode vir a existir em qualquer momento da nossa vida. Quando a gente pensa na aprendizagem, a gente imagina que é só no momento da alfabetização, das mudanças de ciclo na fase escolar, mas não. Quantos adultos questionam, Nossa, eu não consigo me concentrar, nossa, eu começo a ler, não estou entendendo nada que eu estou lendo. Tudo isso é função de vários profissionais e também do psicopedagogo. A psicopedagogia é um curso a nível de pós-graduação. Existe a psicopedagogia institucional, quando o profissional atua dentro do ambiente escolar, e uma pós com mais um pouco de período, com um período maior, com mais 6 meses, ele faz a psicopedagogia clínica, que é esse atendimento individualizado. É uma das pós-graduações mais procuradas pelos alunos quando saem do curso de pedagogia. Mas pesquisas mostram que um grande percentual faz a pós, conclui, mas não atua. Por que não atua? Porque é muito importante, principalmente falando da clínica, que para que a atuação seja efetiva, que o profissional trilhe antes um caminho de vivência, de experiência, de contato com a escola, com o aluno, com a equipe pedagógica, com currículos, com a inclusão. É muito importante que primeiro se trilhe esse caminho e em seguida opte pela clínica para o atendimento individualizado. Não é uma profissão que atua sozinho, Aqui no consultório nós temos eu como psicopedagoga, tem fonoaudióloga, terapeuta ocupacional, psicóloga, É importante também, aliar-se com os pediatras, neuropediatras, em alguns casos psiquiatras, os professores, É essencial esse diálogo com eles. Então é uma equipe multidisciplinar em prol do sujeito, E como se dá? Primeiro, quem sinaliza normalmente a necessidade desse atendimento é a escola, Em alguns casos a família percebe antes do processo, da escolarização, mas em maioria é a escola quem percebe, chama essa família para conversar e indica este atendimento. O primeiro momento é o contato da família com o psicopedagogo. Ele se dá por telefone, ali já se estabelece o início de uma relação de confiança e parceria. E no segundo momento é marcar agendado uma entrevista com os genitores, Porque é importante que se conheça o processo de aprendizagem escolar, o processo de vida dessa criança, É importante que o psicopedagogo reúna várias informações. A partir dessa entrevista, o psicopedagogo com o sujeito, com o aprendente, com o paciente, cada um usa uma nomenclatura e o aprendente ele determina que quem está aqui de frente com o profissional está para aprender, Então o psicopedagogo senta com ele em sessões que podem variar entre 4 e 6 sessões para poder fechar esse plano de ação. É preciso que o psicopedagogo entenda qual a maior dificuldade. Ele vai poder usar material escolar? Sim, ele pode consultar materiais escolar, lembrando que a psicopedagogia e o reforço escolar são duas atuações diferentes. O reforço escolar ele é pontual, Ele é específico para a dificuldade num conteúdo, numa habilidade, e o atendimento psicopedagógico não vai trabalhar o conteúdo, mas através do conteúdo, quais as dificuldades que o sujeito, que o aprendente, que o paciente tem enfrentado para aprender aquele conteúdo. Porque se ele não enfrentar quais as dificuldades, Se a gente não trabalhar quais as dificuldades que ele tem ao aprender ou não aprender determinado conteúdo, isso vai se sucedendo, vai virando popularmente falando, uma bola de neve, E as dificuldades, elas vão vindo em escala dominó. Então, é importante que
isso fique claro, né? A diferença de um reforço escolar do atendimento psicopedagógico. Então, depois da entrevista, voltando, né? Nós temos o atendimento do psicopedagogo com o paciente, com o aprendente, que pode ser utilizado. Provas projetivas, a entrevista operativa centrada na aprendizagem, né? Existem vários recursos e várias metodologias específicas da profissão, para aí sim elaborarmos um plano de ação, né? Termos já, talvez já até definido o diagnóstico de qual é a maior dificuldade da aprendizagem, que tem dificuldade na concentração, na fala, na interpretação, é uma dislexia, é uma dislalia, são vários os transtornos que podem ser descobertos nesse processo entre o psicopedagogo e o aprendente, né? E a partir disso, convidada a família para que seja dada uma primeira devolutiva e passado para ela, o que foi trabalhado, o que foi observado, qual é o próximo plano de ação, né? O que é o programa de ação para o filho dele, né? Ou para ele mesmo. E a partir daí, o trabalho do psicopedagogo vai se solidificando, os resultados vão surgindo, né? Não é uma bola de cristal, nada se resolve sozinho. É importante nos planos de ações que existam metas para o paciente, para o psicopedagogo, para a família, para o professor, né? Que é uma das pessoas que precisam ser ouvido nesse momento da entrevista, tanto se entrevista a família quanto o profissional, o professor. Então é isso, gente. É um conjunto de profissionais, de conhecimento e de ciências que se unem para que o processo de ensino-aprendizagem seja mais leve, mais tranquilo e mais efetivo. Bom, por hoje é só e logo eu volto com mais informações para vocês. Até mais!